Queria iniciar pela conversa que eu tive com o companheiro Lula na noite da posse. E a gente se equivocou no fato de não fazer esse trabalho que o professor Paulo Freire tanto enfatiza, de educação política do povo. Nós sofremos um processo de deseducação política 24 horas por dia, através dos grandes veículos de comunicação, da própria cultura que nós respiramos, que é uma cultura de preconceitos, uma cultura classista, uma cultura consumista, enfim, isso entra pelos poros. E daí porque a direita tem um vento favorável dentro dessa sociedade capitalista, um forte vento favorável. E nós, de esquerda, nós, progressistas, temos que enfrentar esse desafio de um trabalho de educação popular. E com a vantagem que nós temos um patrimônio inestimável, que é a obra do professor Paulo Freire, mas nem sempre a aplicamos adequadamente. E dois exemplos aqui no Brasil. Nós temos duas prefeituras do PT, há 4 mandatos consecutivamente governadas pelo PT, que são Maricá, no estado do Rio, e Ipatinga, em Minas Gerais, que fazem excelentes administrações. Maricá tem transporte coletivo para toda a população, não só para os idosos e jovens e crianças escolares, mas para toda a população. Um hospital de excelente qualidade, que é o Dr. Ernesto Che Guevara. E, no entanto, na última eleição, Bolsonaro ganhou no primeiro e no segundo turno nos 2 municípios. Então, isso é matéria de reflexão para nós. O que estamos realmente fazendo? O governo tem que criar um grande sistema de educação popular, e realmente a Secretaria-Geral criou uma diretoria de educação popular, que está aí articulada pelos companheiros Renato Simões e Pedro Pontual, mas ainda os passos, agora eu falo da minha opinião pessoal, os passos urgentes, não devido a uma série de questões internas do governo, que talvez eu nem conheça, porque eu não estou participando do governo, a não ser como voluntário, as coisas ainda não andaram suficientemente. Eu disse claramente que era importante o Brasil ter hoje pelo menos 50 mil educadores populares pagos pelo governo federal, bancados pelo governo federal e altamente capacitados. Para fazer o quê? Para atuar junto à enorme capilaridade que o governo tem. O governo tem, por exemplo, 400 mil agentes comunitários de saúde, pessoas que têm contato lá na ponta com o segmento mais pobre da população. Imagina essas pessoas formadas pelo método Paulo Freire. Bolsa Família, 22 milhões de famílias, né? De 85% a 90% mulheres que estão à frente dessas famílias. Imagina essas milhões de famílias capacitadas profissionalmente, e quando você convoca essas mulheres para um curso de culinária, um curso de costura, um curso de doces artesanais, um curso de artesanato local, com material, a matéria-prima local, se pode e se deve incluir aí o método Paulo Freire de conscientização, organização e mobilização. Então, isso é urgente, e para isso é preciso que todos aqueles que estão dispostos a mergulhar nessa tarefa, primeiro a assumam profissionalizadamente. Não adianta fazer educação popular em horas vagas. Isso não existe, isso não funciona. Segundo, ter trabalho de base, né? Eu temo muito que a gente fique aqui nas nossas bolhas digitais, conversando entre nós com nós mesmos, e não chegue lá na zona rural, na favela, na periferia, principalmente no segmento jovem. É fundamental chegar no segmento jovem. E isso, o método é fantástico, porque ele nos ensina
a trabalhar efetivamente com qualquer segmento da população. Então, o processo de reeducação de cada um de nós também é muito doloroso. Por quê? Porque a gente guarda marcas bancárias opressoras, colonialistas,